A gente volta a falar agora, gente, sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. Quase 95 milhões de doses de imunizantes já foram aplicadas no país até agora, de acordo com os dados levantados pela CNN Brasil. Vamos falar mais sobre esse ritmo da campanha e os próximos passos nesse longo processo. A gente conversa agora ao vivo com a doutora Raquel Stuck, professora infectologista da Unicamp, que nos atende gentilmente neste domingo mais uma vez. Doutora, muito obrigada, bem-vinda à CNN, bom dia. Bom dia, Roberta, bom dia, Nonata, é um prazer estar falando com vocês e com todos que nos acompanham agora cedinho. Doutora, a gente tem visto uma aceleração do ritmo da vacinação, principalmente nas últimas semanas, mas de forma geral, ainda é uma imunização feita de forma muito lenta aqui no país. E a gente observa também como é que os outros países estão lidando com o processo à frente, com as novas variantes, com novas restrições e fechamentos também. Como é que você avalia a nossa vacinação agora? Ela está, essa aceleração, né, dos últimos dias, ela realmente é muito bem-vinda. É muito importante que a gente consiga, num tempo mais curto possível, vacinar a maior parte da população acima de 18 anos e que consiga, neste processo, num tempo curto, completar as 2 doses, né, Roberto? Que a gente só vai considerar que estamos protegidos enquanto nação quando nós tivermos a vacinação completa, com 2 doses para as vacinas que são 2 doses e agora com a chegada da Janssen 1 dose só. Então é muito bem-vinda, mas assim, o anúncio que a vacinação está acelerando não nos permite relaxar nenhuma medida, né, de bloqueio ainda da transmissão. Então, realmente, não dá para ter São João, né, não dá para ter aniversário, batizado, chá de bebê, nada dessas coisas neste momento. Agora, doutora Raquel, é claro que a imunização completa, como a senhora destacou, ela se dá a partir da 2ª dose, né? Que aí a gente tem um complemento, o fechamento de ciclo. Muitos governantes têm anunciado para meados de setembro ou outubro a imunização em 1ª dose. Isso já é suficiente para dar um respiro ou ainda não? Olha, Nonato, infelizmente não. Talvez nós tenhamos com a 1ª dose alguma redução de número de casos e que depois de 2, 3 semanas, quando eu diminuo o número de casos, isso tem um reflexo também na redução da mortalidade. Mas o que nós sabemos, principalmente pela facilidade de transmissão das novas variantes, particularmente, né, a variante Delta agora, que é a variante da Índia, é necessário, né, que as 2 doses, né, estejam já completas, né, o esquema de vacinação esteja completo, com 2 doses ou 1 dose se for da Janssen, na maior parte da população. E muitos, inclusive, né, existe uma recomendação até mesmo da própria Organização Mundial de Saúde que se acelere, né, a vacinação para completar as 2 doses. A variante Delta, a variante indiana, ela preocupa demais pela sua capacidade de se transmitir muito fácil de pessoa para pessoa e também porque ela diminui um pouquinho a proteção das vacinas. Então, eu preciso das 2 doses necessariamente. Pois é, doutora. Inclusive, a variante, né, originária da Índia do coronavírus causou a primeira morte aqui no Brasil no fim de semana. A vítima, inclusive, é uma mulher grávida de 42 anos. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a presença dessa variante aqui no país e como ela nos preocupa. Bom, infelizmente, esse óbito que aconteceu já em abril, né, se eu não estou enganada, até noticiado agora. Então, nós sabemos que essa variante está entre nós e ela possivelmente explica também esse novo aumento dos casos que nós tivemos aqui em junho, quase que na totalidade do país. Só para a gente ter uma ideia de comparação, se eu pegar o coronavírus raiz, lá o 1º de dezembro de 2019, de Wuhan, que começou tudo, esta variante agora originária da Índia, que a gente agora chama de Delta, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, ela se transmite 97 vezes mais rápido que lá o outro coronavírus. Né? A variante de Manaus, né, que foi originária aqui do Brasil, 38 vezes mais rápida, a da Índia, 97 vezes mais rápida. Quer dizer, se fosse uma corrida de Fórmula 1, começou, já tem a bandeirada de chegada, ela chegou primeiro.
né? Então, ela preocupa porque ela se transmite muito fácil. Então, qualquer aglomeração, né, antes eu transmitia para 3 pessoas, agora de 10 pessoas, 3 estavam ali, agora de 10 eu tenho quase que 9 que acabam contraindo a doença. Então, isso reforça, né, a necessidade da gente, mesmo ainda cansado, mesmo querendo estar junto de todo mundo, nós não podemos por conta desta variante e mesmo com 30% da população vacinada. A gente ainda tem que esperar, tem que usar máscara, tem que manter o distanciamento sempre que possível e tem que higienizar as mãos. Doutora Raquel, o fato dela se transmitir de um jeito mais rápido, né, do que as demais variantes, significa que, a partir do momento em que nós temos esses casos aqui no Brasil, que felizmente ainda são poucos e infelizmente já contando com uma morte, mas quer dizer que esse espalhamento vai acabar sendo inevitável ou é possível fazer um controle e tentar fazer com que ela se espalhe o menos possível? Olha, Nonato, com as dificuldades que nós temos para fazer sequenciamento do vírus, né? Sequenciamento é aquele exame que consegue, é um exame mais sofisticado, vamos dizer, que não se faz de rotina, mas nós temos capacidade de fazer e a gente consegue saber se é a variante raiz, se é de Manaus, se é da Índia. Então, assim, sabendo que nós já temos essa circulação, o vírus já detectado lá em abril, eu não tenho dúvida pela capacidade de transmissão que ele está entre nós, né? A maneira que nós teríamos, talvez, né, de tentar diminuir o risco de transmissão seria ter feito lá atrás bloqueios rígidos de circulação de pessoas, o que nós não fizemos nunca nesta pandemia.